no capítulo 6. Nós vamos meditar nessa palavra. E nós vamos nessa linha da unção. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor para sempre. Capitão, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. A mão dos midianitas prevaleceu sobre Israel, e os filhos de Israel fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas subiam. Também os do Oriente subiam contra ele. Punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seu gado, e as suas tendas vinham como gafanhotos, em tamanha multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o devastar. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiram. Expulsei da vossa presença e dei a vós a terra deles. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, e não destes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho terebinto, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ambiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, destemido. Mas Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais se contaram, dizendo: não sei se o Senhor subiu do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? E ele disse: meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor respondeu: porque serei contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela, como já foi dita aqui hoje, né? Sempre Israel tinha um desejo de adorar os outros deuses. E a gente vai olhar que cada nação, se você observar, cada nação tem o seu pecado de estimação, que é cultural. Tem uma entidade, um demônio que atua, um principado, né, na nossa linguagem, que atua naquele país, naquela região, corrompendo os homens de Deus, corrompendo a igreja, corrompendo o povo de Deus e corrompendo a nação. Israel, eles tinham um vício de sempre imitar as nações vizinhas, se curvar aos deuses que as nações
eles iam adorar. Parece que é uma tentação do povo, uma coisa que o povo desejava. E eu estava até comentando ontem, o Brasil tem outras sustentações, que não é essa de curvar outros deuses. Sim, tem pessoas que adoram, mas culturalmente tem dois pecados que a nação brasileira sempre cai, que é o Deus do dinheiro, que é o primeiro, e da sexualidade. Pensa como o diabo consegue atuar muitas vezes na casa do Senhor, corrompendo homens de Deus, mulheres de Deus, com esses dois pecados. E por isso que a palavra do Senhor sempre nos afirma que quando Deus falava para Israel: não adore outros deuses, não adore os deuses desse povo aí, não adore os deuses dessas nações que vocês acabaram de conquistar. Vocês conquistaram Canaã, a terra que eu lhes prometi, vocês conquistaram, mas não imite eles, não adore os deuses deles, não faça o que eles fazem, não faça o que as outras nações façam, adore somente a mim. Então o Senhor sempre me dá uma orientação. Assim também para nós o Senhor dá a orientação. No braço mas o povo estava tudo bem, acontecendo tudo bem. Nós temos que ter cuidado no tempo da calmaria na nossa vida, no tempo da colheita da nossa vida, no tempo de nós estarmos na bonança. Porque a vida do crente é de tempestades e bonanças. Tempestades e bonanças. Tem tempo que Deus te dá vitória e te dá descanso. E tem tempo que é luta, luta, luta. Mas tem tempo que é bonança e descanso. Por que cuidado nesse tempo? Porque nesse tempo é quando nós esquecemos do Senhor. É quando nós esfriamos. É quando nós já não oramos mais como orávamos. É quando nós não estamos mais jejuando. É quando nós acostumamos com a presença de Deus. É quando nós nos acostumamos com o culto, com o ritual de todo dia levantar de manhã e orar. Já acaba sendo uma oração religiosa e uma reza. E nós perdemos aquele desejo, aquela sede, aquele fervor, aquela coisa de viver em novidade de vida, aquela ansiedade, aquela alegria de estar na presença do Senhor. Cuidado, porque nesse momento o pecado bate a porta e a gente cai. Foi o que aconteceu com o povo muitas e muitas vezes. Então o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus levantou um profeta quando eles clamaram ao Senhor e falou: eu não disse para vocês não terem outros deuses? Não tenhais outros deuses e vocês não deram ouvido a mim? E se curvar diante de outros deuses? Por isso o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas. Foi Deus que entregou. E agora eu quero dizer que muitas vezes Deus vai colocar cativeiros nas nossas vidas, lutas nas nossas vidas, coisas recorrentes. Aqui estavam 7 anos passando por uma mesma circunstância, porque o povo se curvou diante de outros deuses, e o próprio Deus de Israel estava permitindo que eles fossem completamente empobrecidos. Os midianitas é um tipo de inimigo que causa intimidação e medo, que faz com que a gente foge e se esconde. Os midianitas é aquele que rouba a colheita. Você pode plantar, tudo bem, pode cultivar, tudo bem, mas na hora de você colher, os midianitas levantam e roubam a tua colheita. E quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, plantando e trabalhando, e quando a gente vai colher, parece que a gente é roubado. É os midianitas. E esse ataque dos midianitas tem um propósito do Senhor. Tem um propósito do Senhor, o ataque dos midianitas contra o povo de Deus. E qual é o propósito do Senhor com esse ataque dos midianitas? Se volte para mim. Se volte para mim. Deixe a idolatria. Pare de se curvar dos deuses. Abandone o seu pecado. Então você fala: mas eu não estou em pecado. Não diga que eu estou em pecado, porque todos nós pecamos. Temos que ir diante do Senhor e falar: Senhor, por favor, mostra-me onde eu estou errando. Limpa meu coração. Veja se há em mim caminho mau. Me conserta. Porque o crente que pensa que já está santo, ele se torna soberbo e arrogante e acha que aquele ali peca. Eu não faria. Aquilo eu não faço.
Senhor, e Deus resiste o soberbo. Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste o soberbo. Então se humilha. Entenda que você pode fazer até pior do que aquele outro que você está apontando o dedo. Apenas entenda que o que você não faz de errado é a graça de Deus, é a unção de Deus na sua vida que te impede de viver no pecado, de fazer coisas erradas. Porque se não for a graça, a misericórdia, o poder do Espírito Santo sobre nós para nos impedir, nós somos maus. O pecado mora dentro de nós. Nós temos a maldade aqui dentro. Desde a criação, quando Adão e Eva pecou e o pecado entrou no mundo, nós já nascemos com um programa aqui dentro para o mal, com a inclinação da carne para o pecado. Então nós precisamos sempre nos consertar. Está tendo ataque de midianita? Corre para o Senhor, se conserta diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem para você a vitória. E o Senhor aparece para Gideão e chama Gideão para ir contra os midianitas. Até aqui, Israel ainda não tinha se consertado. Eles só estavam clamando a Deus. E clamando: Senhor, tem misericórdia dos midianitas. Mas lá em Israel tinha altar de Baal. Lá em Israel tinha altar de Azera. Tinha lá. Eles estavam adorando outros deuses e clamando ao Senhor para livrar os midianitas. Quantas vezes nós estamos assim na presença do Senhor? Os pecados ocultos que ninguém sabe, você não limpa, não confessa, e está clamando ao Senhor por uma cura, por uma libertação, por uma ajuda financeira, por algo que você está passando, por uma dor, e o Senhor está falando assim: essa luta tem um propósito de mudar a tua história, de te consertar. Deus levanta Gideão. Não vou entrar em detalhes por conta do horário, mas aí o Senhor aparece a Gideão, chama Gideão e fala que ele é valoroso, fala para ele dessa sua força. E aí Gideão diz assim: mas de todo esse povo de Israel, o Senhor vai chamar eu? Minha família é a mais pobre, é a mais insignificante. Eu sou menor ainda da casa do meu pai. Tinha outro que eu chamar, não? Quantas vezes nós somos assim diante do Senhor? Quantas vezes o Senhor nos chama e a gente se sente incapaz? A gente acha que a gente não pode, mas eu quero só trazer uma coisa para você entender nesta manhã. É o que eu falei e o louvor que eu cantei. Não é você que faz. Não é a tua força. Não é a tua posição. Não é as tuas finanças. Não é o quanto você tem de dinheiro, de condições financeiras. Não é o nome, a fama, a posição social. Não é quem você pensa que você é que vai dar vitória. Quando Deus te chama para um propósito, daqui Deus estava dando um chamado, um ministério, um propósito para Gideão. Deus não está olhando nada, porque nenhum homem que pudesse ter dinheiro, posição, e fosse a maior família de Israel, teria capacidade de vencer os midianitas. Não teria. Não seria pela força humana, é pela força do Senhor. Então o Senhor fala bem aqui no versículo 16: porque serei contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele está questionando, ó, versículo 15, ele está dizendo: ai meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor responde, versículo 16: o Senhor respondeu: porque serei contigo, ferirás os midianitas como um só homem. Ou seja, não é porque você é bonito, forte, inteligente, tem dom, tem talento. Não, é a unção do Senhor, é a presença do Senhor. É porque Ele é contigo que você vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Não diga: eu não posso, eu sou fraco, porque o medo e a intimidação vem pelos midianitas. Os midianitas te colocam medo, te colocam assim. Gideão estava com tanto medo que ele se escondeu
meditando, indignado, porque estava acontecendo isso com o povo, indignado, porque quando o anjo do Senhor lhe aparece, que fala com ele, ele responde: mas cadê? Cadê o Deus que meus pais contam, que nossos pais contam, que livrou do Egito? Cadê? Se o Senhor é com a gente mesmo, então por que isso está acontecendo? O Senhor permite para que você clame a Ele, pergunte mesmo: por que está acontecendo isso? Por que? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que estou nessas circunstâncias? E o Senhor está dizendo nesta manhã: volte-se para mim, confia, porque pela minha unção, pelo meu poder, eu já levantei o Gideão para ir. Aleluia. Gideão levanta e lidera uma grande multidão. E o Senhor vai falando: tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, até que ele fica com um exército de 300 homens. E com 300 homens ele vai vencer os midianitas pela unção, pela capacitação do céu. É tanto que eu quero até ler com você aqui, ó, no capítulo 7. Deixa eu ver com o versículo. Louvado seja Deus. Vamos ler do versículo 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao arraial, porque entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes descer, leva contigo teu servo Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, com as mãos fortalecidas, descerás ao arraial. Assim ele desceu com o servo Purá até postos avançados das sentinelas que estavam no arraial. Os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como uma nuvem de gafanhotos, e eram inumeráveis seus cavalos, como a areia que há na praia do mar. Gideão chegou no exato momento em que certo homem contava ao seu companheiro um sonho, e ele dizia: tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegando à tenda do comandante, a feriu e ela caiu, transtornou de cima para baixo, e ela ficou caída. E o seu companheiro respondeu: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua interpretação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas na vossa mão. Aleluia. Gideão estava ainda com medo, só que 300 homens, sem treinamento. Eles saíram, eles tiveram um preparo, né? Eles não estavam ali como soldados se preparando, fazendo treinamento. Chamou os homens: vamos lá, vamos lutar, Deus mandou, vamos. E às vezes a gente fica pensando assim, ó: o Senhor fala contigo. Às vezes a gente fica pensando assim: mas eu não tenho preparo, mas eu não treinei, mas eu não fiz o exército, eu não sei lutar, eu não tenho nem as armaduras. E o Senhor está falando para Gideão e para eles: vai, porque eu já treinei. Mas como que eu vou? Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei lutar. E o Senhor está falando: vai. Aí o Senhor falou assim: olha, Gideão, vai lá escutar. Porque Gideão não podia sair com medo, porque o medo o ia derrotar. A palavra do Senhor sempre fala, né, que o medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. E nós sabemos que o medo é fé no mal. Quando a gente tem medo, Jesus mesmo dizia: por que tem medo? Falou para Pedro: por que tem medo? Falou para os discípulos: por que tens medo da tempestade, do mar? O Senhor não se agrada quando a gente tem medo. Mas assim, o medo é um sentimento que ele existe
ser controlado na medida certa, porque o medo tem que ser útil para te livrar. O medo não pode te paralisar nem te impedir de avançar. O medo que te impede de ir, esse medo é prejudicial. E Satanás quer pôr terror e medo, porque com medo você não anda, com medo você não vai. Com medo Pedro afundou quando estava andando sobre as águas. O medo, ele rouba de nós a fé. Ou tem fé, ou tem medo. Ou é fé ou é medo, porque não existe a possibilidade de você crer que a vitória é sua se você tiver com medo. Mas se você tiver fé que vai vencer, apesar de sentir um pouco de medo, frio na barriga, você crê, você vai, você tem a ousadia. E é isso que o Senhor está falando nessa manhã. A unção já desceu. A ordem foi dada. Elias cantas. E o Senhor está dizendo para Gideão: agora desce lá, escuta, porque eu senti um pouquinho de medo e você vai acabar. Olha, quando você descer lá, ele desceu e ouviu o próprio inimigo, sonhou e interpretou que Gideão, a espada de Gideão, ia vencê-los. Ele ouviu o Senhor Deus e entregou os midianitas e todo esse arraial nas mãos de Gideão e dos israelitas. Aleluia. O Senhor está dizendo nessa manhã, pela unção, pela graça, pela força, pela capacitação que não é nossa, mas que vem do alto, sobre as nossas vidas e sobre a palavra de comando, o Senhor já te deu vitória e todos os inimigos já foram entregues. Sobre a palavra aquela palavra que tu estava falando aqui, de Camarasúria, do renovo das forças, o Senhor fala que é para ti. Estava falando para você mesmo. O Senhor renova as tuas forças, renova a tua fé, renova a tua confiança. E não diga sou pequeno, sou fraco, eu não sei, porque não é pela tua capacitação. Deus não vai pegar a pessoa que já é capacitada, porque se pegar uma pessoa que já é capacitada, vai ser pela força dela. Já foi ela que fez. O que Deus disse a Gideão? Tem muita gente, se ele for esse exército inteiro, eles vão dizer que foram eles que venceram os midianitas. Eu quero só 300, para que todos saibam que não foi os 300, mas que foi eu, o Senhor, que dei vitória. Foi eu, o Senhor, que fiz acontecer. Nós somos poucos, mas nós temos o maior conosco, aquele grande, poderoso, que é maior do que tudo, que dele vem todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que dele há. Ele é o poderoso. O que é esse problema? O que é essa luta? O que é isso para o Senhor, Criador dos céus e da terra? É verdade. Portanto, te levanta e obedece o comando. Aleluia. Com fé. Gideão voltou cheio de fé. E ele disse para o povo: levanta e vamos, porque o Senhor entregou. E o que eu acho lindo é que eles desceram com cântaros, trombetas, dividido 3 grupos de 100. E eles tocavam a trombeta, quebravam os cântaros e gritavam a espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Aleluias. Glória a Deus. Aquele barulho que eles causaram foi uma estratégia dada por Deus, porque os inimigos ficaram tão atormentados, tão amedrontados, que começaram a ficar todos desbaratados, fugir. E o Senhor usou aquele exército que perseguiu o inimigo e lutou a batalha e venceu os midianitas. Hoje o Senhor dá vitória contra os midianitas, com 300, com Gideão, com o pequeno, com aquele que talvez ninguém vai acreditar. E alguém olha para mim, olha para você e fala: mais ele, mais ela. Mas por quê? Muitas vezes as pessoas olham para mim e falam: mas você, essa carinha de nova, já ouvi pessoas falar para mim, essa carinha de menina. Mas não é pela nossa capacitação humana, é pela capacitação do alto, é a unção de Deus, é o chamado. Não importa a idade, não importa o físico, não importa a formação, se tem
deixar com medo de se levantar e ir. A intimidação e a falta de celebração tem um fim na nossa vida. Mas antes de encerrar, eu quero abrir aqui para um detalhe muito importante. Antes de Gideão sair com o exército para a destruição dos inimigos, ele teve que derrubar os altares de Baal, de Azera, e fazer um concerto, levantar um altar para o Deus de Israel. Isso significa que antes de se levantar para ir, precisamos consertar o altar. O altar hoje aqui, coração, é purificar o altar, é santificar as nossas vidas, é renunciar o pecado. E deixa o Espírito Santo mostrar, porque às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não consigo ver nenhum pecado de verdade. Às vezes a gente olha e fala, eu não consigo ver. Então que a gente ore e peça ao Espírito que vai nos consertando, nos limpando, porque nossa caminhada com o Senhor é limpeza de glória em glória até ser dia perfeito. Aleluia. Aleluia. Então sempre tem algo para o Senhor limpar, sempre tem algo para o Senhor consertar, até que nós sejamos totalmente transformados à imagem do Senhor perfeita. Nós estamos em trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós, transformando a nossa vida a cada dia para ser mais parecido com o Senhor. Aleluia. E hoje eu não sou mais quem eu era antes. O Senhor está me transformando cada vez mais a sua imagem. Eu creio que assim, na vida de cada um que aqui está, o Espírito Santo está fazendo um trabalho de cada dia você parecer mais com o Senhor, porque a imagem e semelhança do Senhor que nós perdemos no jardim do Éden por conta do pecado que deformou o caráter, deformou a nossa natureza, está hoje sendo regenerada pelo sangue, sendo regenerada pela unção, sendo regenerada pelo Espírito que vai trabalhando e transformando e mudando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e que cada um pegue a sua parte. Glória a Deus. E eu quero devolver o microfone